mais um Pod RJ no ar, o seu canal de conhecimento food. Aqui você vai adquirir conhecimento gratuito. E para isso, basta você ajudar a gente aqui se inscrevendo no canal, compartilha com um amigo, dá essa força pra gente, que a gente vai continuar trazendo esses convidados aqui incríveis para fazer você aprender cada vez mais, né? Esse programa é uma realização da Arco Foods e do JJ, né? A gente trabalha aqui muito para que a gente consiga trazer esse conteúdo maravilhoso para você. E no episódio de hoje nós temos dois grandes parceiros que ajudam, né? Patrocinando, né, segundo? Primeiro eu queria falar de um muito especial, que é a Qualimax, né? Se você quer melhorar a qualidade das suas sobremesas, da sua confeitaria, eu te indico Qualimax, né? Produto de muita qualidade, você precisa comprovar isso. E se você quiser comprar as sobremesas Qualimax, se você quiser comprar todos os insumos para sua cozinha de grandes marcas mundiais, de grandes marcas nacionais, você pode ir ao Compra Food Service e você vai comprar todos esses insumos na sua primeira compra com 20% de desconto, que é o que oferece o melhor distribuidor de alimentos e bebidas do Brasil, a Arco Foods. Então é só entrar, compra Food Service, coloca nosso cupom Primeira Arco Foods e compra grandes marcas lá com 20% de desconto. É uma bela de uma ajuda para o seu negócio rampar aí. Até hoje eu não consegui entender esse 20%, cara. Eu acho que é muita coisa que vocês estão fazendo. O que você acha que a Arco Foods vai fazer para os melhores clientes do Brasil e do mundo? A gente tem que fazer o nosso melhor. Por enquanto tá 20%, quando tiver 50%, 90%, eu volto aqui e aviso a vocês. Verdade. Senhoras e senhores, a gente tá conseguindo se superar aqui nos convidados, né, cara? Quando a gente pensa que trouxe o melhor, vem outro que é tão bom quanto, ou melhor também, enfim. Às vezes vem um gigante, vem um monstro nacional, internacional. Mas eu não preciso ser o melhor, já sou o maior. Senhoras e senhores, queria apresentar para vocês hoje aqui no nosso programa um grande convidado. Ele é apresentador de televisão, multiempresário, um fera da gastronomia, chefe, né? Senhoras e senhores, Jimmy Ogro, seja bem-vindo, Jimmy. Obrigado pelo convite. Queria agradecer aqui. A gente sabe o quanto é precioso esse tempo aí do multiempresário, né? E a gente sabe aqui como que é, e eu queria te agradecer. Eu sei que você veio aí de coração para ajudar, né? Todos os empreendedores que estão aí estão na batalha, precisando crescer. Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui vai ajudar muita gente. Sim, o mercado crescendo, todo mundo cresce junto. Com certeza. Que a gente é uma comunidade, na verdade, ou deveria se olhar como. Exato. E como sempre, vamos começar pela sua história, como surgiu o Jimmy Ogro, como surgiu o Jimmy aí, como começou todo esse sucesso aí? Tentar resumir rápido, porque, enfim. Bom, eu nasci em Houston, no Texas, nos Estados Unidos, em 11 de julho de 70. Vai começar a história nessa. O ano era 1970. Dia 11 de junho, uma tarde chuvosa, 7h22 da noite eu nasci. E, enfim, minha mãe é brasileira, filho de um escocês e um francês, e meu pai é americano, filho de 2 irlandeses imigrantes para os Estados Unidos. Então, o que eu costumo dizer é isso, uísque, vinho e cerveja, eu tô tranquilo, já é genético. Mas aí, enfim, a primeira vez eu vim pro Brasil, meus pais começaram a se separar, passei meu primeiro ano em Porto Alegre, minha tia, irmã da minha mãe, morava lá, aprendi português lá. Então, toda vez que eu volto para Porto Alegre, eu viro gaúcho em 30 minutos. Voltamos para os Estados Unidos, voltei para morar aqui, o casamento acabou não dando certo, infelizmente. Voltei para o Brasil com 10 já para ficar. Fiquei entre pai e mãe durante um tempo. Meu pai faleceu tem 8 anos agora. Enfim, acabei me formando e me constituindo profissionalmente aqui. Por ser de uma família de engenheiros e arquitetos, eu fui para a engenharia primeiro, em 88, fui para a UERJ, na verdade, mas a UERJ dava muito mais valor para o direito e para a medicina. A engenharia era meio, sei lá, aí minha mãe falou, cara, eu pago a faculdade e fui pra PUC. Na PUC eu descobri o design, aí eu mudei de carreira, fui pro design, e aí comecei a trabalhar de noite, eu fui gerente de muitas casas noturnas aqui no Rio, Sweet Home, Altuf, Essa Altuf era bem conhecida. Cozumel, Guapo Louco, trabalhei quase 20 anos nessa brincadeira, então eu trabalhava de noite e de dia, ou vivia de dia e trabalhava de noite. Como eu falei, dei muita aula particular enquanto eu estava na faculdade para me sustentar, porque, né, salários da noite não era aquela coisa e tal.
E depois eu larguei isso tudo, comecei a trabalhar só como designer, fui para o FRJ, comecei minhas eletivas em comunicação social para não ter que ir para a Ilha do Fundão todo dia, eu morava no Jardim Botânico na época, então andava de 485, né? Então, aí eu tinha que ir para Ipanema para poder ir sentado no ônibus, um trânsito do inferno. E acabei me encantando pela parte de comunicação e me formei também em jornalismo e publicidade. Que aí, na minha cabeça era assim, vou trabalhar em agência, quando eu fizer freela, não preciso contratar um dupla para escrever as coisas, eu mesmo escrevo e pego o dinheiro todo do freela para mim. E fiquei nesse mercado 22 anos. Cheguei a trabalhar em Fischer América, DPZ, e aí como designer, eu fui estudar também a parte de internet, quando surgiu, né, design para internet, que é o web design é uma coisa completamente diferente. Hoje, quando você fala web design, você fala muito mais de programação e de estrutura, né, do que realmente de layout. Né? Mas eu migrei para isso. Aí trabalhei no Shoptime, trabalhei na Americanas, fui o gerente de criação da Americanas durante 3 anos. E foi aí que eu descobri que o varejo não era o melhor dos... Cara, 16 horas por dia, trabalhava sábado, trabalhava domingo. Tive burnout. Eu acho que não... enfim, estafa, né? Eu tive realmente... Eu tenho a sinusite até hoje por causa dessa temporada de Americanos. Mas eu aprendi a trabalhar. De verdade. Então, aprendi a utilizar. E qual era a tua função lá na Americanas? Designer. Eu era o líder de equipe, né? Eu era o gerente de criação. Caramba. Entrei como designer, de 6 meses virei coordenador, depois gerente de criação. Começaram a falar em crescimento, e aí a Americanas comprou o Shoptime. Eu já trabalhava 16 horas por dia, eu falei, mano, o dia só tem 24 horas. O que eu vou? Pra onde? Eu vou me mudar pra cá, pro quinto andar? Aí eu pedi demissão, fui, aí fiz uma... Como é que chama? Peguei um sabático pra mim, pra dar uma descansada. Voltei a trabalhar na noite um pouco, fui pro Cozumel, inaugurei o Xerênicas da Barra, o Guapo Louco da Barra, como consultor, 3 meses, implementando e tal. E aí o que acontece? Em paralelo a isso, eu comecei a cozinhar com a minha mãe, né? Falei que eles se separaram, então aos 8 anos eu comecei a cozinhar com a minha mãe, porque ela foi trabalhar, ela continuou trabalhando, mas aí com 2 filhos para sustentar, o olhar dela sobre o trabalho muda um pouco, e para eu passar mais tempo com ela, eu e meu irmão, a gente foi para dentro da cozinha. Olha o meu tamanho, meu irmão não é muito menor do que eu, a gente comia bem, minha mãe passava muito tempo dentro da cozinha, então essa qualidade que a gente tinha de tempo com a minha mãe foi para a cozinha. O resultado disso foi que eu virei o cozinheiro do colégio, virei o cozinheiro da faculdade, como hobby, né? Mas, como a gente conversou antes, eu sou muito nerd. Então eu gosto muito, sou louco por livros, é uma coisa que minha mãe me ensinou a gostar. E eu tenho uma coleção particular de mais de 400 livros de gastronomia. Caramba. Gosto de livro de receita, gosto de livro de história, eu gosto de saber de onde vêm as coisas. E, enfim, quando eu me vi completo como designer, isso acontece em 2012, trabalhava no escritório de marcas e propriedade intelectual, Daneman, Simpson, Bigler e Ipanema Moreira. É um escritório de advogado, só que especializado em propriedade intelectual. Fiquei 1 ano exato lá, de maio a maio, de maio de 2011 a maio de 2012. Quando eu olhei para o meu trabalho que eu fiz naquele escritório, que eu fiz a marca nova, todo o reposicionamento, fiz comunicação, editei, publiquei, editei, diagramei, publiquei e ilustrei capa de 2 livros para eles. Material, cartazes e o site novo, comunicação interna do escritório. Quando eu olhei para o meu trabalho, eu falei, mano, tudo que a faculdade me deu tá aqui. E aí eu entendi na minha cabeça isso como um ciclo fechado, né? Tipo, me deram nessa ponta e eu entreguei na outra, num lugar só, né? Eu falei, cara, a partir de hoje é mais uma marca, mais um layout, mais um cartão de visita. E essa coisa do mais do mesmo não cabe na minha cabeça. Não sei, é uma coisa muito pessoal minha, não acho que assim, é uma loucura isso. E eu pedi demissão. Falei, cara, eu vou... Sentei com um dos sócios, o Atílio Gorini, e falei, cara, eu preciso ir embora. Ele apontou pro chão e disse, a porta é aqui embaixo. Eu falei, não é isso. Aí o que aconteceu? Eu fiz um acordo com eles me demitiram, e eu fiquei à disposição do escritório mais 2 anos, com os trabalhos mais específicos que só eu fazia, que era manipulação de imagem, os cartazes mais elegantes e tal. E eu tive tempo de investir no canal. Eu já tinha o Gastronomia, que era o canal no YouTube, que eram 4 malucos que se divertindo durante um dia. A gente fazia o quê? Pegava um sábado, fazia umas compras, ia para casa de alguém, qualquer casa, uma kitnet, uma cobertura com churrasqueira. E o nome vem disso, né? De tentar. Se eu conseguir provar que um ogro sabe cozinhar, tá provado automaticamente que qualquer um sabe cozinhar, ou tem a possibilidade de. Então a gente simplificou. Então a vida foi sempre criar, desenvolver e simplificar receitas à maneira do barbecue que você fez, depois de um bate-papo de 1 hora lá no Senac. E é isso que eu faço, desde o começo, quando eu decidi ser cozinheiro profissional, né? Então eu peguei o meu hobby e virou minha nova profissão. E eu acho que foi a decisão mais acertada da minha vida, porque no mesmo ano, maio, eu pedi demissão do meu último emprego formal como designer.
Em julho acontece o convite para participar de um mini reality que o Mais Você tem, que era o Jogo de Panelas. Aí eu falei, opa, meus 15 minutos chegaram. Então eu vou ganhar minha exposição, propaganda de graça. O Agroastronomia dobra de audiência no dia do primeiro jantar que foi publicado lá. O Jogo de Panelas são 5 competidores, cada um recebe os outros 4 no jantar. Passa a semana inteira o programa, na segunda-feira tem a final, por votação de números, né, de notas que a gente dá entre a gente. E aí, infelizmente, acontece, um amigo meu morre no dia da minha gravação. Good, DJ, trabalhou comigo na época da noite, né, que eu trabalhei. Era meu amigo há mais de 20 anos e foi um dia muito, desculpa o termo, merda pra mim. Quase não gravei, mas eu achei que, cara, tá tudo feito, assinado. O Good não ia querer que eu parasse. E o velório dele foi no dia seguinte. Então, cara, eu participei, mas o que aconteceu? Minha cabeça estava em outro lugar. Fiquei empatado em último no Jogo de Panelas, mas o pessoal, tanto a Ana quanto a Vivi de Marco, que é a diretora, se encantaram comigo. Na época eu não entendi o porquê. Eu falei, vocês são malucos. Não, a gente vê um potencial muito grande em você. E o resultado disso é que tô lá há 12 anos. Que legal, Fiz 12 anos esse ano em julho. E continuo. Tenho 4 quadros diferentes dentro do programa. Eu tenho o meu trabalho como cozinheiro na rua, que é justamente fazendo essa prova, porque eu não cozinho na rua para tirar onda que eu sei cozinhar na rua. Eu cozinho na rua para tirar as desculpas de vocês que têm equipamento em casa e não querem cozinhar. Porque se eu faço uma mesa que balança com 2 fogareiros de acampamento, você faz em casa, né? Com geladeira, com pia, tudo. Eu tenho uma garrafa de água mineral, uma panela que eu vou ter que lavar no bar do vizinho, que se ele deixar usar a pia dele, por aí vai. Aí tem o programa que a Ana não pode mais sair para entrevistar, porque, mano, a Ana sai, vai parar no shopping ou vai em algum lugar, fecha a rua, fecha o shopping. Tem que sair com 5, 6, 7 seguranças e tal. É muito mais fácil. Então eu hoje entrevisto os chefes que vêm de fora do país e tudo. Até a vantagem de eu falar inglês é essa, né? Tenho as entrevistas todas, tem as viagens de festivais gastronômicos. E aí eu tive uma hamburgueria, a gente começou acho que foi 2015. Eu criei a primeira marca, eu e Alan Salles, que hoje mora mora no Catar, em Doha. O Alan, por acaso, é o chefe do COB, ele que alimenta nossos atletas nas Olimpíadas. Ele ganhou ele foi convidado para trabalhar no COB, e aí a primeira Olimpíada que ele fez foi do Japão, e aí depois ele já acabou de fazer essa. Ele também trabalha na Copa do Mundo, alimentando os jogadores de futebol. O Alan é foda, sou fã dele pra caralho. E era o Burgertopia. E qual era a brincadeira do Burgertopia? Isso é uma coisa que eu vou falar, inclusive, se vocês estão prestando atenção, vocês não compraram o ingresso ainda para participar do evento que vai ter agora no finalzinho do mês, só para os donos de hamburgueria, você que está escutando, por favor, vai, porque tem uma galera muito, muito maneira. O casal do JSK, acabei de viajar com eles lá para conhecer a Fábio Fritz. Cara, tem muito conhecimento, vocês vão aprender muito de processo. Esse evento, cara, se a palavra imperdível não tiver na cabeça de vocês, vocês estão perdendo tempo. Vai lá ver. Qual dia? Vou lá. Dia 20 é o seu evento. Dia 22. Eu tô fazendo propaganda pro cara. E ele tá perguntando que evento é esse. Ele vai dizer, eu também quero ir nesse evento. Você vai estar lá. É porque você falou assim, no final do mês, aí eu falei, tô vendendo o evento primeiro para depois dar aquele. Você fala o nome. JJ Class Hamburguerias, o melhor evento do ano. Vai ser para você foda. que tem hamburgueria, vai ter Jimmy Ogro, vai ter um montão de atração espetacular. Se você tem algum interesse em montar uma hamburgueria, ou rampar sua hamburgueria, fazer sucesso, os melhores do Brasil vão estar lá. Verdade, certo? Você vai adquirir conhecimento, conhecer novos fornecedores, ainda vai fazer um network absurdo ali. Maravilhoso. Esse evento vai ser foda. Ô, Jimmy, e eu vou falar justamente disso, dessa onda. Então acho que o grande tema vai ser construção de sabor com um olhar profissional. O que a gente fazia no Burgertopia? Eu estava muito cansado eu faço curadoria de eventos de rua também, né? Eu escolho as hamburguerias que vão participar, os petiscarias, tudo assim. 20 operações, eu defino junto com o evento, trabalho com Rota Gourmet hoje em Niterói. E eu recebo muito cardápio e eu olho, eles são muito iguais. A hamburgueria sempre é pão, carne e queijo, eu faço maionese disso, meu bar é de melado, de rapadura, de bababá. Se você vai olhar, nem a ordem do produto muda. Às vezes nem a ordem das coisas dentro do cardápio. E aí, cara, eu falei, cara, a gente precisa... Se for abrir uma hamburgueria, a gente começou com um evento. Aí o evento a gente esperava 300 pessoas, deu 670. O hambúrguer acabou em 1h30. Mas a gente viu a possibilidade, o nome era bom. E o que a gente começou a fazer? Transformar pratos clássicos em hambúrguer, em um sanduíche. Colocar para dentro de 2 pedaços de pão, um filé ao João da Aranha, um mojito, um Bloody Mary, uma pizza calabresa com cebola, transformar, entender esses elementos, como é que eles podem se transformar para dentro do que é o hambúrguer,
mas você ainda tem o sabor, a memória do prato que você gosta. Caramba, maneiro. Porque o que a gente busca na construção de sabor? O equilíbrio, estimular a língua inteira, né? Sal, doce, amargo e azedo, que são as papilas. Os pratos clássicos já são balanceados. Eu não preciso me preocupar em criar esse equilíbrio, essa harmonia dos sabores, só entender como é que os elementos vão se comportar ou vão virar um hambúrguer, né? Tipo uma pizza calabresa com cebola. 30% de calabresa no blend, já tá lá, porque aí tem o defumado, tem a cura, tem todo... Não tem como esconder uma calabresa no sabor, né? Mas não pode ser muito também, porque é muito gorda. E cebola caramelizada, bacana, não precisa exagerar, porque na pizza ela não vai tão caramelizada também. Sem açúcar, cebola caramelizada não é com açúcar. Você está caramelando a sua cebola, é um outro produto. Não é errado, mas não é caramelizado. Queijo mussarela, tapinha de orégano e um molho de tomate também para fazer. Então todos os elementos da pizza estão lá, o sabor dela está lá, mas eu posso comer com a mão e não vou sujar, né? Não vai pingar a gordura da... Cara, a ideia era genial e funcionou muito. Virou um truck, a gente vendia 900 hambúrgueres por dia em feira, dependendo da quantidade de gente. Caramba, maravilhoso. O que muita gente quer vender hoje no mês, a gente vendia num dia. Tudo bem, é um evento, acontece de 3 em 3 meses, tem uma expectativa e a galera se junta naquele dia para ir. Óbvio que não é igual uma loja. Tanto que a gente virou uma loja, abriu na Tijuca. Foi bem durante um tempo, mas aí o Alan foi contratado pelo COB, foi para fora e eu não consegui cuidar sozinho, fechei a loja e prometi para mim em 2017 que nunca mais eu ia abrir um negócio. E estou aqui agora para contar esse lado B dessa história do nunca mais. Ô Jimmy, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um cara de muitos talentos, é uma pessoa design, comunicação, física, matemática, muitos talentos diferentes e que quando o Ogro encontra o Jimmy na gastronomia, como é que você entende que essa gastronomia se torna melhor por causa desses talentos que você tem? Eles colaboram com isso? Cara, a gente a todo momento da vida tudo que a gente viveu, né? Não existe... Tipo, não deixei de ser designer, né? Esse olhar tá na minha cabeça. Eu não trabalho mais fazendo layout em papel, não faço mais criação de campanha, não trabalho como publicitário. Mas isso me faz o quê? Isso me dá intimidade, isso me dá propriedade para conversar com as pessoas que eu contrato. Então, uma reunião de briefing comigo, eu imagino que seja muito mais prática do que um dono de uma casa que vem do mercado financeiro, por exemplo, sobrou um dinheiro e investiu, que acontece bastante, né? O cara ganhou um bônus lá e fala, vou botar em restaurante porque restaurante dá dinheiro. Vocês são malucos. Até dá, mas dá muito mais trabalho do que dinheiro. Porque pra gente é uma cachaça isso, a gente gosta. Gosta de sofrer, gosta de se divertir e gosta de alimentar as pessoas. Acho que existe o lúdico nisso também e se a gente não viver desse lúdico, a gente não consegue. Porque, cara, são horas, para quem trabalha dentro da cozinha, é quente, é desconfortável, é difícil você colocar ar-condicionado porque esfria a comida, enfim. Mas eu acho que tudo que eu fiz na vida, tudo que eu aprendi na vida, me acrescenta não só no olhar, mas na conversa e na troca com quem vai trabalhar junto comigo. Então, eu não trabalho design, tenho o Rafa Castro, que é o cara que faz tudo meu. Inclusive, essa fonte aqui, ele criou para mim, essa fonte é minha. E todas as minhas marcas usam essa fonte de alguma maneira, todos os meus textos. Então, eu consigo conversar com ele, é uma conversa muito mais rápida, muito mais densa e muito mais... profunda, né? Não é profunda, eu acho que rende muito melhor, então, ela é muito mais completa. Então, se a gente senta, em vez de fazer 12 horas de uma reunião de briefing, que você vai sair com 500 ideias, não, eu vou sentar, eu consigo explicar para ele exatamente, sabendo o que ele precisa fazer, o que eu quero. Sim. Como é que eu quero. Ô Jimmy, eu vejo que você é um cara, assim, estudioso, né? Uhum. Você falou, poxa, eu sou o nerd, né, da culinária. E eu acho que isso, naturalmente, né, em qualquer ramo, né, o cara que ele consegue ser estudioso, ele se destaca mais, né? Tem até um exemplo, eu sou muito cara de venda, né? A minha vida inteira eu fui vendedor, acho que você também um pouco, né? Então tem até um cara que é o Thiago Constantine e fala assim, ó, você me mostra um vendedor que estudou tanto quanto médico que eu te mostro um milionário. Então, ou seja, em todos os ramos, o cara que se despende a estudar, né? Ele se destaca. E isso, no passado, era um puta diferencial. Naturalmente, o cara que fosse estudioso, nerd assim, ele vai rampar muito forte. Hoje já está começando a virar uma obrigação. O novo normal, né? É o novo normal. Porque o cara hoje que não conseguir se atualizar e estudar, esse cara, na minha opinião, ele vai sucumbir ali, porque o mercado hoje é muito mais competitivo, é muito mais gente brigando. Eu queria saber se você concorda com isso, o que você acha desse ponto aí
dos donos de restaurante ter que procurar estudar, ler, porque eu sei que a maioria não faz isso, né? Precisa, né? O cara acha, tive uma ideia. Uma ideia genial. Mas a ideia tem que ser desenvolvida, ela tem que ser escrita, tem que ser desenvolvida. As etapas, acho que na minha cabeça, meio que para simplificar o que deveria acontecer, ideias vêm de sonhos, né? E sonhos precisam virar projetos para serem executados. Então tem uma organização, uma ordem para isso acontecer. Você não pode sair do sonho para o projeto, tem um caminho. E esse caminho tem que ser aprendido. Então, assim, tudo começa na educação. Nas relações humanas, tudo começa no respeito. Nos negócios, para mim, tudo começa na educação. Não só, principalmente na sua, porque o dono do negócio, por menos que ele se envolva pessoalmente na operação, é dele que vai sair o projeto, é dele que precisa sair a demanda, é dele que precisa sair a constituição de todo o trabalho que vai ser feito ali dentro. Então, se esse cara não se educar, como ele vai capacitar os funcionários dele? Vai terceirizar tudo? Cara, isso inviabiliza financeiramente a operação, porque se você começa a terceirizar demais, fica tudo muito caro, sobra muito pouco para você, não vale a pena abrir um negócio, mas assim, educação é fundamental. Hoje não mais como diferencial só. Óbvio que ele vai ser um diferencial. Eu acho que o diferencial a gente passa uma outra etapa, assim, paixão. Acho que é isso. Acho que só vira cozinheiro quem é apaixonado por isso. O cara que vê como negócio, sabe, porque o que aconteceu? O boom das faculdades de gastronomia mostra isso, né? E a debanda disso imediatamente após. Quando o cara descobre o que realmente é ser cozinheiro. Porque o cara vê os chefes, né? Os chefes saíram da cozinha, botaram domas coloridos e a gente começou a aparecer mais do que justo, né? Quem é que está fazendo essa comida deliciosa? Essa pessoa não pode ser um eremita que fica enfurnado dentro da cozinha só. Eu quero conhecer esse cara e eu acho que merecemos ser conhecidos. Eu acho que houve um exagero. Né? Não, a gente virou estrela. Acho que não tem necessidade. A gente é cozinheiro. Eu faço comida para você comer. Tipo, eu não sou um artista plástico que cria o quadro. Óbvio que tem um elemento artístico nisso. A minha paixão está envolvida ali. Hoje a paixão, acho que tem o potencial de ser um maior diferencial. Mas todo mundo deveria ser nivelado na mesma educação. Porque senão você não vai para frente. Na verdade, você não vai para lugar nenhum. Verdade. Se você não se capacitar, se você não estudar, você tem que saber um pouco de logística, um pouco de financeiro, um pouco muito de processos. E, cara, e se armar de parcerias. Porque, como a gente estava falando antes do podcast, a gente não foi desenhado para andar sozinho. A gente existe em comunidade, em sociedade, porque é assim que a gente se fortalece. Em qualquer aspecto da vida. Pessoal, na família, profissional, nas parcerias, nos fornecedores. Então, esses patrocínios são importantes, né? Sem patrocínio, um podcast não vai sobreviver. Então, a gente sabe que não rende. Eu tenho o meu podcast lá, o Fustopistas, que não rende dinheiro pra gente. Mas é importante pra gente se calçar, construir essas relações e passar esse conhecimento. Mano, você aprendeu alguma coisa? Eu falei, como é que eu vou passar o meu conhecimento pra frente? Eu falei, você pegou de alguém. Então ele nunca foi seu. Aprendeu alguma coisa. Eu ouvi essa frase de um garoto que ganhou um prêmio. Ele morava numa comunidade, participou de um concurso e o prêmio foi estudar na França. Ganhou uma bolsa do Cordon Bleu e voltou como chefe formado. Voltou como cozinheiro formado pelo Cordon Bleu. A primeira coisa que ele fez foi abrir uma escola na comunidade onde ele saiu e ensinar a garotada lá a cozinhar. E aí perguntaram pra ele, mano, você recusou salário de 10, 15, 16 mil pra fazer? Cara, quando você aprende alguma coisa na vida e você não passa isso pra frente, você não aprendeu nada. Então, cara, tudo que eu sei é de todo mundo que quiser escutar. Caramba. A verdade é essa. Um diálogo, 5 cortes tem aí pra gente fazer. Dá pra fazer um montão. Ô, Jimmy, deixa eu te fazer uma pergunta, porque quando a gente vê qualquer coisa que tem a sua marca, ou até quando você entra no ambiente, a gente entende sua proposta de valor, a gente entende que tem branding, a gente entende que tem uma marca forte, bem envelopada e com a proposta real. Houve no passado, no Brasil, uma mania, uma moda de fazer branding, mas brandings que não carregavam verdade. Marcas de sorvete, etc., com histórias muito bem contadas, né? Sem essência. Bom, pergunta se isso é fundamental para o início de um projeto? No início de um projeto, ele tem que partir de um conceito ou não necessariamente tem que ser assim? Não, você pode inverter esse processo. Eu roubei no jogo como designer, como diretor de arte de agência. Óbvio que acontece. Existe um processo para você criar, vamos dizer, uma marca, né? Ou um anúncio qualquer. Você tem um processo para desenvolver. Você faz uma pesquisa, você entende o cliente, você tem
constrói, pega informações de todo lado, vai, de repente, entrevista as pessoas, faz o tal do brainstorm, é muito importante, a entrevista de briefing é muito importante para entender quem é esse cara, o que ele quer, e você começa a desenhar. Mas também acontece a epifania. Você está dormindo de noite, sonha com alguma coisa, pum, aparece a marca pronta na sua cabeça. Só que eu não posso chegar e falar, sua marca vai ser essa. Não, aí eu faço o processo contrário. Da ideia pronta, do projeto já realizado, que é o que apareceu na minha cabeça, eu faço a desconstrução. Eu faço receitas assim. Eu penso na comida como eu quero comer ela. Eu sei o cheiro que eu quero sentir, eu sei o gosto que eu quero sentir, eu sei a textura que eu quero mastigar. O que eu faço? Eu imagino esse prato pronto, e aí, com os anos de cozinha que eu tenho, fica mais fácil eu entender quais processos, né? Que preparos, que ingredientes eu vou usar para chegar naquele prato que eu quero. Então, sim, dá para fazer o processo contrário, porque grandes ideias não vão ser jogadas fora simplesmente porque eu não tive um caminho para criar ela. Eu posso desconstruir esse caminho, mas é importante fazer essa desconstrução, fazer essa documentação disso, porque esse processo é o que vai encadear todo o espiral de coisas que são necessárias para um projeto acontecer. Então, eu preciso desse calço, dessa estrutura, desse... arcabouço, né? Isso, enfim, desse chão para eu andar. Inclusive, falando em chão, muita gente fala, uma das frases, não vou dizer que eu odeio, mas uma das frases que eu mais estou cansado de ouvir é pensar fora da caixa. Eu falei, não, cara, fora da caixa não é a minha zona de conforto. O que a gente tem que fazer é construir uma caixa maior, para eu continuar dentro dela, dentro do meu conforto. Cria-se um conforto maior. O meu estudo é isso, é aumentar a minha caixa. A minha caixa de areia é gigantesca, mas eu quero ficar dentro dela, porque lá eu conheço, eu sei e eu controlo boa parte do que eu consigo. Óbvio que pingam coisas de fora, tem mais gente, tem outras caixas que você está jogando, tirando a areia de dentro. Desculpa, mas eu acho que a gente precisa... Ou pelo menos tentar, pensa nisso um pouco na vida. Se não é melhor você construir uma caixa maior para você do que você sair da sua caixa, que é onde você se conhece, você consegue se cuidar, se controlar, e você consegue desenvolver dentro da sua capacidade, no seu tempo, as coisas. E não depender, e não ficar na exigência e na dependência dos outros, só. Verdade. Ô Jimmy, hoje o delivery para os restaurantes já é uma realidade, né? No passado o cara ele decidia... A pandemia trouxe isso de bom para a ferramenta. O crescimento do delivery na pandemia agora é irreversível, né? Sim. É. E aí, o que acontece? Antes era meio que opcional o cara ter o delivery ou não. Hoje, né, é praticamente obrigatório. Um restaurante ele tem que se adaptar ali. Sim. E ter um delivery. Hoje abre esse negócio só delivery, né? A Dark Kitchen tá aí para isso. O meu hamburgueria, boa parte delas é da Dark, né? Tudo delivery. Sim. O JJ, hoje nós somos uma plataforma de delivery próprio, né? A plataforma onde o cliente constrói a sua própria base de cliente, para não depender só do iFood e de outros marketplaces. E aí, assim, hoje o JJ ele tem mais de 1.200 clientes. E aí, através dos dados que a gente tem o privilégio de ter ali, a gente percebeu que tinha um pequeno grupo que ele faturava e vendia muito mais que os demais, né? Então, eu comecei eu sou de vendas, marketing, né? E eu comecei a querer entender por que essa galera tava voando. O que esses caras estão fazendo, de diferente. Sim. E eu achava assim, de cara tu pensa assim, não, deve ser muito tráfego pago, muito influenciador caro, enfim. Já aprendemos que não rende tão bem quanto se pensa, né? Tráfego pago vai abaixo de 3% do rendimento de resultado. Exatamente. E aí, quando eu comecei a visitar as operações, eu vi que não tinha nada disso. E aí, eu voltei de novo para os dados. Nos dados, eu encontrei um índice que eles tinham em comum, que era a recorrência. Eles tinham a recorrência, a gente tirou um percentual. Nos últimos 30 dias, eles tinham uma recorrência de média de 34%. Né? Ou seja, nos últimos 30 dias, 34% das pessoas já eram clientes deles do período anterior, né? Não da vida, mas do período anterior. Então, ou seja, esses caras tinham esse índice em comum. Aí a gente falou, então o que faz o sucesso do delivery é a recorrência. Sim, mas como chega nessa recorrência? Exatamente. E aí que eu vou vir com a pergunta para você. Aí a gente chegou que a recorrência, ela vem de uma siglazinha que eu coloquei, que é o TAP. Tempo, atendimento, produto e embalagem. E dentro dessas, a principal seria o tempo. E aí eu fiz uma outra pesquisa que eu me espantei, eu queria saber qual a sua percepção disso, que as pessoas hoje, quando vai pedir delivery, elas preferem pedir num lugar que entrega mais rápido do que num lugar que é mais saboroso, por exemplo.
né? Hoje, dificilmente as pessoas se programam para pedir delivery. O cara tá em casa, quando tá na larica, cheio de fome, ele pede aí um negócio. Aí, ele, muitas das vezes, ele tem um gatilho mental, porque ele tá com fome, de pedir o que vai entregar mais rápido. Sim, o senso de urgência. Exatamente. Infelizmente a verdade é essa. A grande maioria pede pelo senso de urgência. Se você falar de almoço, é o tempo dos 40, 50 que ele tem para almoçar, que ele precisa ir no banco rapidinho pagar uma conta, então sobra menos ainda. Então a velocidade é fundamental. Sim. Gosto de acreditar que a gente ainda está muito recente nessa volta ao mundo como ele era, né? Gosto de acreditar que as pessoas vão procurar sabor, porque boa parte do meu trabalho é a construção exatamente disso, de sabor, né? Eu falo de comida gostosa. Já que a frase é: vovó falava que saco vazio não para em pé. Eu preciso comer para sobreviver. Por que eu não posso comer gostoso sempre que puder? Né? Pelo menos tentar. Óbvio que no dia a dia, né? Mas no final de semana, quando você vai pedir um delivery, chega mais gente na casa, vão pedir uma pizza. Aí você pede a melhor pizza. Né? Já se programa. Tá? Acho que as pessoas têm que aprender a se organizar, a se programar, para poder comer melhor, porque muitas operações de comida muito bem feita estão perdendo para esses caras que têm velocidade. Não estou dizendo que essa velocidade é demérito para a qualidade da comida, não, pelo contrário. Mas acho que eu posso acrescentar no teu TAP aí o bom e velho CRM, Customer Relationship Management, cara, é fundamental. Tava vendo um TED de alguém aí, e o cara conta a história dele, né? Ele chega em casa um dia, voltando de viagem, e recebe uma ligação da pizzaria que ele pede pizza de vez em quando. E o cara fala: seu fulano, tô vendo aqui que tem mais de 30 dias que o senhor não pede. Você sempre pede essa pizza meio isso, meio aquilo, não sei o quê. Inclusive, eu tô com uma aqui pro senhor já no forno. Quer receber ela em casa? Que absurdo. Sensacional. Cara, aí, eu fui isso é um gênio. Sim. Então precisa. Isso é mais um investimento de tempo que eu acho necessário. Então todos esses dados que você acabou de falar, seus 1.200 clientes, que você investiu o tempo em ir lá olhar, escrutinar esses dados e entender qual era a diferença de um para o outro, a gente precisa fazer, todo mundo tem que fazer com a sua lista de clientes. Tem que olhar o perfil de consumo e especialmente, imagina, cara, 30%, 34% de retorno só por causa do TAP. Imagina se o cara joga um CRM bom, bem feito, Sim. gostoso, simpático, respeitoso e proativo em cima disso. O cara vai dobrar isso daí, cara, de um dia pro outro. E aí, já que você levantou a bola, agora eu vou cabecear. E se você precisa de um CRM top, o JJ hoje tem. E você vai conseguir conhecer todo o comportamento do seu cliente. Não só conhecer esse comportamento, mas também ativar ele através de WhatsApp, SMS ou outro canal que você queira aí fazer. Gente, a gente faz tanto esforço para conquistar novos clientes. Eu queria ressaltar, fazer um highlight aqui da importância de você fazer atividade de CRM e ter um bom CRM, como é o JJ hoje. Você faz tanto esforço para conquistar novos clientes e às vezes o ouro grande está dentro da tua base de clientes. Exatamente. Se você se dedicar um pouquinho a entender o comportamento de consumo, o desejo, a tendência, a necessidade dele, você vai prosperar muito mais rápido do que gastando um dinheiro que é sempre maior para você conquistar um novo cliente do que manter um cliente que já está dentro da sua base, né? A gente fala nisso, eu estou vendo isso muito agora, agora voltei para essa coisa, eu estou com um curso publicado, né, o Cozinhando Jabazão. Cozinhando com o Hugo. Curso online lá, a gente vai abrir uma turma nova daqui a pouco, e com a agência que está cuidando disso, eu estou escutando muito isso, de lead, de custo, não sei, cara, um lead pode custar R$8. Uma pessoa, um prospecto, um cliente que talvez não volte. Então a gente vai, você quer 10 mil leads, 80 pau, que talvez volte menos de 10% disso. Então, assim, é muito mais caro de verdade você conquistar um novo cliente do que você cuidar do teu. Sim. Você cuidar do teu é você usar o seu tempo, porque você já vai estar na loja, você já está trabalhando, você não precisa contratar uma pessoa para isso, capacita quem está contigo, ensina ela a sorrir, ensina ela a falar, se precisar, provavelmente você já contratou uma pessoa que tem toda essa capacidade, e dá um pedacinho do tempo dela para ela fazer isso. Uma ligação 2, 3 por dia, uma mensagem. Eu odeio o telefone. Não precisa, o WhatsApp está aí para isso, mas não manda áudio. É uma ferramenta de mensagem de texto instantânea. Pelo amor de Deus, para de mandar áudio e falar: é mais prático o áudio. Foi para você, né? A gente vive em reunião o dia inteiro. Mano, eu recebo áudio, eu boto, tá no meu WhatsApp lá, não mande áudio, não vou escutar. Ponto. Aí o cara fala: eu sei que você não gosta de áudio. Eu falei: não é que eu não gosto, eu não vou escutar. Tá no meu, não vou escutar. Porque tem gente que é deselegante, pega o seu telefone, passam nossos contatos por aí, profissionalmente, aí o cara pega um telefone com alguém, sequer se apresenta e manda 6 áudios de 1 minuto. Parabéns. Fica no mesmo limbo que todos os áudios que mandam pra mim. Aí 2 dias depois o cara vem: e aí? Eu falei: e aí o quê? Ele vai os áudios, aí eu mando print da minha tela, eu não escuto o áudio. Eu não sabia, eu falei: percebi.
Bloquear também é legal. Não, aí vem o cretino, mas tem uma ferramenta que transforma. Então eu vou ter que baixar um aplicativo para mandar o seu áudio para ele para eu poder ler um texto seu. Faça isso você e manda o texto para mim. Mas eu estava dirigindo, eu falei, para o carro, você quer falar comigo, não sou eu. Para o seu carro e digita. Óbvio, não quero que você provoque um acidente. Estaciona o seu carro, digita, me manda o texto. Não, e tem gente que não manda áudio, tem gente que manda um podcast. Sim, podcast. Tem gente que manda... Pô, outro dia o cara mandou. Eu falei, caraca, eu botei assim mesmo, 4 minutos, irmão. Aí ele, não, desculpa. Eu falei, porra, cara. É igual ouve só os últimos 15 segundos. Pô, por que tu não me mandou áudio de 15 segundos, cara? As pessoas não sabem falar com eletrônicos. Lembra a secretária eletrônica, como é que era antigamente, cara? Tem muito mais respiro e esses calços de raciocínio do que a mensagem. O cara não podia tinha o 2x, 3. né? E outra, gente, isso aqui é um smartphone. Existe desde a década de 20, isso é um áudio de 2 vias. Você pode digitar o meu número de telefone, me ligar, você vai mandar o áudio no meu ouvido e eu já vou te responder imediatamente. Você não precisa ficar olhando lá. Ele viu, ele leu. Ele não vai me responder? Isso cria ansiedade desnecessária nas pessoas também. As pessoas como é que fala? Como é que fala? Elas mesmas se sabotam. Elas se preparam para uma ansiedade que ela não precisava ter. Me liga. Ô, Jimmy, ainda sobre recorrência, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem participado dos grandes fóruns de food service no Brasil e a gente tem visto que, pelo menos no Rio de Janeiro, a recorrência no food service tem reduzido graças a ameaças, redução de capacidade de compra, bets, etc. Bets é um outro podcast. Que a gente outro faz. podcast. Nossa, mas o que você acha que te aumenta a recorrência? Onde você investiria seu último dólar? Um cardápio tradicional muito bem feito, eu sei que aquele é o prato que eu gosto de consumir, eu não vou errar, ou a cultura da novidade? Porque eu sei que aquela é o Bristrogo, são casas do Jimmy Ogro e ele tem uma novidade maravilhosa o que aumenta a recorrência? Cara, eu acho que a novidade atrai, mas ela precisa ser calçada de alguma coisa. Então, hoje não é mais o produto, hoje não é mais a decoração, hoje não é só, né? O cliente quer a experiência. Ele quer o total, ele quer tudo. Ele quer o que o restaurante foi criado para ser. O restaurante vende restauração, né? Uma viagem de 7 dias de charrete, o cara parava numa estalagem, então a estalagem precisava ter tudo. O pouso, o descanso, a comida, a bebida e muitas vezes a companhia também. E aí a restauração, isso dava restauração para o cara poder seguir viagem no dia seguinte. E restaurante vende isso. E aí tem uma separação, existem outras histórias, mas o grande calço da história do restaurante é esse. E eu acho que a gente precisa voltar a oferecer isso de maneira completa, porque é o que o cara quer. E a história faz parte disso. Então, acho que se você toma uma decisão para uma novidade, me explica, me conta por quê. Por que eu tenho que ir lá comer esse prato novo seu? Me conta o raciocínio, me conta uma história, faz uma coisa. E aí as mídias estão aí para isso. Não usar as redes sociais de maneira adequada, com as métricas que elas pedem, que elas usam para se desenvolver, para aumentar o volume de publicações, para elas ganharem dinheiro em cima disso. Se eu não ajudar a rede, ela não vai me ajudar nunca, né? Então, entendam as mídias sociais. Para de gastar mixaria com marketing, cara. Faz um investimento disso, nem que seja em aprender e fazer você mesmo. Dá um jeito de investir pelo menos metade do teu tempo em marketing, em comunicação. Porque se eu não contar a história, eu não atraio ninguém. E os grandes clássicos são grandes clássicos por um motivo, né? As pessoas têm carinho por eles, as pessoas consomem eles. Eles atraem todas as gerações de uma família para ir no teu restaurante. O grande clássico é um grande clássico por isso. Ele é confortante, ele é um afago. Você não pode tirar isso, mas acho que entender o equilíbrio onde você pode, e aí você usa os números, pratos que não vendem, você tira do seu cardápio, e aí você pode entrar com novidade, porque você tem que pensar na sua logística, na sua armazenagem, nas suas compras. Não adianta também começar a comprar, vou fazer uma novidade, mas aí eu vou usar um açafrão colhido no Loire, do sul da Nova Zelândia, por velhas de um convento muito específico. Não, para de usar essas coisas. Acho que isso não atrai ninguém, especialmente quando a gente está falando de delivery, né? Vamos falar de restaurantes de um... Fala BC, vamos ter que falar classe, vamos falar de BC. É que a grande massa da população vai consumir. É para essa galera que eu preciso vender. A classe A, a Plus, não sei o que, já tem o Felipe Bronze, tem essa galera que vai ocupar, porque não é muita gente, né? Então não tem como a gente concorrer por esse público, não vale a pena esse investimento. Sim. Procura entender o que essas pessoas querem. Se você não quer fazer uma pesquisa de opinião, vai ler as que já existem. Procura as informações. A internet está aí, cara. O Google tem tudo que você precisa. Aprenda a buscar, vai ler. Investe o seu tempo em se educar. Não estou falando só engenharia, essas coisas, não. Seus processos. Se educa numa cultura geral do que envolve o seu negócio.
Aí você faz diferença. Hoje, cara, as ferramentas que a gente tem são bizarras, né? Quando a gente fala hoje do YouTube, do Google, do ChatGPT agora, né? Das ferramentas de IA, né? É bizarro. Aqui a gente tá usando muito já, cara. Por exemplo, hoje, para me marcar uma reunião, eu mando um áudio aqui e falo, ó, marca a reunião para mim, amanhã vai durar tanto tempo, tal. Pum. A IA já vai lá e marca na agenda do Google para mim e faz. Por exemplo, a gente tá aqui conversando agora, eu tô com um equipamentozinho aqui, gravando o que a gente tá falando. Quando acabar, ele já me dá a transcrição de tudo que a gente foi falado aqui e já faz um resumo por tópicos com o mapa mental. Olha que bizarro que pode proporcionar. Você está dobrando o tempo, né? Exatamente. Agora a gente, mas vou aproveitar essa bola levantada, assim, gente, isso é uma ferramenta. Não vai substituir nunca você. Então, se você não continuar se desenvolvendo, a ferramenta sim vai te dominar, vai dominar o mercado. E a gente vai ter uma geração inteira de ineptos que decidiram usar. Estão fazendo prova, respondendo teste, essas coisas no ChatGPT, isso é roubar no jogo. O jogo continua sendo o mesmo. Se você não se preparar, se você não melhorar como pessoa, como profissional, você vai ficar largado dentro de um mercado que não tem como te absorver. Porque está todo mundo usando isso aí, mas é uma ferramenta. Sim. Falando de pessoas, maravilhosa, mas é uma ferramenta. Falando de pessoas, né? A recorrência, como a gente trouxe aqui, né? Ela precisa de... Para você conseguir a recorrência lá de fazer um bom tempo, ter um bom produto, ter uma boa embalagem e ter um bom atendimento. Mas para tudo isso você precisa de pessoas, né? A gente sabe que hoje você tem... criou muitas operações e eu queria saber como é que você trata, né, o time, como é que você faz para ter um bom time, que conselho você pode dar para o dono de restaurante que quer formar um time, que ele tem que se preocupar, por onde ele tem que começar? Acho que conhecer as pessoas é fundamental. Como eu falei assim, eu não me envolvo pessoalmente no dia a dia das operações, eu tenho sócios que cuidam disso. Então no Bistrogo tem o Nelson, tem o João, o Ulisses e o Sandrinho que vão cuidar do bar agora. E essas camadas de pessoas que tem entre você e tudo que acontece dentro da estrutura são os grandes multiplicadores. Então, tudo que você tem numa grande empresa, que você tem lá o supervisor, o superintendente, o gerente, o coordenador, essas figuras você pode transplantar isso para a tua operação, guardadas as proporções, claro. Não vou precisar de 4 camadas se eu tenho 20 funcionários, mas uma pelo menos. Então, escolhe alguém que tenha essa capacidade, identifica o líder, né? Então, tipo, eu tenho um cozinheiro-chefe lá no restaurante. Então, eu não preciso entrar na cozinha e falar com os 10 cozinheiros que eu tenho. Sempre que eu posso, eu tô lá para falar com ele, me mostrar presente também. Mas o Renato é o cara que cuida da cozinha. Então, eu converso, eu treino, eu capacito e cozinho com o Renato. E ele é o meu multiplicador disso. Então, porque senão... vamos lá, eu abro mais de 20 operações. Daqui a pouco eu tô com 300 funcionários numa estrutura. Não tem condição. Infelizmente, gostaria muito, mas o dia continua tendo só 24 horas. Então, a gente precisa entender como é que a gente centraliza algumas coisas nessas figuras para descentralizar da gente a necessidade de estar presente o tempo todo. Então, desenvolvam multiplicadores, capacitem muito bem pelo menos 1 ou 2 pessoas e fica de olho sempre. Mas eu acho que o olho do dono é o que engorda o boi, não é a mão do dono. Verdade. Ô Jimmy, quem são suas principais influências na cozinha? Cara, tem uma infinidade de gente, mas por todos os motivos do mundo, Ana Maria Braga, óbvio, né? Porque além de cozinhar muito bem, não é uma cozinheira profissional, mas ela sabe tudo que existe para saber de gastronomia, é respeitada por todos os meus pares. Tenho as pessoas, gente com amigos pessoais, eu tenho esse prazer, né? Como juntando o jornalista com o chefe, eu acabei entrevistando e muitas vezes virando amigo pessoal de ídolos que eu tenho. Então, Henrique Fogaça, eu acho uma pessoa fantástica. Alex Atala, tenho um carinho e enfim, sou apaixonado por ele, pela carreira dele. Pessoas de fora, acho que Máximo Bottura, não só pelo trabalho como chefe de cozinha, pelo louco que ele é, de criar dentro de uma cidadezinha chamada Modena, Osteria Francescana, que é uma... E na Itália, você quebrar a tradição na Itália é quase pedir para ir para o Pelourinho. A verdade é essa. E ele fez pratos como o Cantinho da Lasanha. O chefe derrubou a sobremesa. Umas loucuras, tanto visuais quanto técnicas. E o projeto social, o refeitório que ele criou em Milão, usando uma igreja, que é o que a gente tem aqui hoje, o Gastromotivo, né? A gente sou um dos que ajuda lá. Máximo veio para cá para abrir o Gastromotivo num projeto conjunto, um refeitório que alimenta moradores de ruas. Hoje vende-se o almoço para pagar o jantar dos outros lá. Eu acho, sim, é fundamental a gente alimentar. Porque eu falei, tudo começa na educação, mas sem alimentação não adianta educação. As pessoas subnutridas não vão conseguir absorver nada.
Então, acho que, na verdade, vou voltar um passo atrás. Tudo começa na alimentação. E a gente tem comida para alimentar todos os famintos do mundo, na verdade. 30% da nossa produção já ainda vai para o lixo. Ela tem que ser direcionada e o Gastromotivo e outros projetos fazem isso. Eu saio daqui do podcast hoje e vou lá para Ação Cidadania para tentar ver como é que eu consigo ajudar eles agora. Porque, né, tem os fluxos, né, tem passos que precisam de ajuda. E aí, por isso, o Máximo Bottura ganha um lugar de destaque no... Acho que tem tudo que eu falo. E ainda tive o prazer de entrevistar ele como exclusivo quando ele veio. Fiquei sentado no sofá 2 horas e meia batendo papo com o Máximo Bottura. Qualquer dono de restaurante, ele vamos dizer, ele aceita, né? Ele sabe que a comida que se come lá no restaurante não é igual a que ele entrega pro delivery. Ou seja, Sim. Aqui você come no lugar é muito melhor. Acho que aí entra o reforço do que você falou antes, que a velocidade é importante. Na minha cabeça, só por isso. Eu acho que as pessoas têm que aprender a se programar, não tem que exigir de mim uma velocidade para resolver o problema dela. Mas a gente tenta atender, claro. Mas eu acho que a velocidade está atrelada na cabeça de quem fornece a comida, é isso. Quanto mais rápido eu entregar, melhor vai chegar. Porque tem esfria o vapor dentro da caixinha que a gente entrega, acaba mudando a textura superficial, então nada vai chegar crocante em casa. Sim. A não ser as batatas extra coated aí das marcas que a gente usa. E aí eu ia te fazer essa pergunta. Você acredita que o cara tem que fazer um tipo de preparo diferente para a comida que vai se comer no salão da que vai sair pro delivery? Ou seja, começar a criar como se fosse uma ficha técnica diferente, de repente, modo de preparo? Eu acho justo. A gente pensa nisso, a hamburgueria é um tempo clássico. A gente fala muito disso, o ponto de carne, né? O cliente quer o ponto tal. Então a primeira coisa que a gente aprendeu a fazer foi tirar essa carne da chapa um ponto antes. Ou meio ponto antes, pelo menos, porque com calor residual, ainda mais embalado no papel, dentro de uma caixa de isopor que é térmica, essa carne continua cozinhando no caminho. Então já mudou a ficha técnica, muda o tempo, muda a textura. E eu acho que vale a pena até mudar, fazer uma alface pro... Eu não boto salada nos meus hambúrgueres, mas se você usa alface, você pode usar uma alface romana dentro da sua operação, no presencial, e mandar uma alface americana no delivery. Porque essa não vai perder a crocância. Então, realmente, tem que pensar nisso, mudar a ficha técnica. Vale a pena adequar o máximo que você puder sem comprometer o teu CMV. Eu me lembro que... Porque o delivery tem os próprios custos dele, né? Então o CMV já é um pouco diferente. Acho que a gente infelizmente, é obrigado a pensar nisso. Sim. Eu me lembro que uma vez eu fui num workshop seu, né? Aliás, foi muito bom, aprendi pra caramba. Eu não sou o cara que faço nada na cozinha. Depois desse dia, cheguei em casa, fiz uma maionese, fiz um barbecue e minha esposa falou que tava gostoso. E ela é exigente, hein? E aí, o que acontece? Nesse workshop, eu me lembro que você condenou um pouco o uso das gavetinhas pro hambúrguer. Não condenou, você falou assim, ó, não... Eu não usaria isso aqui. Não usaria. Se você puder evitar, sim. Evitar. Porque não justifica. Isso. E aí, um dos meus clientes top 30, ele consegue uma velocidade bizarra, né? Um dos meus top 30 é o cara que, tipo, num cardápio só, o cara fatura R$500 mil numa loja, né? E ele entrega muito rápido o lanche. Ele consegue aprontar um lanche desde que toca a campainha que chegou o pedido até o saco ficar pronto para sair para entregar 4 minutos. Fantástico. Né? E aí ele consegue fazer isso porque praticamente é tudo pronto, ele vai montar ali, então já tá a proteína no conservador de proteína, né? Enfim, e você acredita que existe uma maneira de fazer esse processo sem perder em qualidade? Sim, tem o sous vide, por exemplo. Você pode preparar suas carnes sous vide. Para quem não conhece, você cozinha as coisas embaladas a vácuo dentro da água, uma temperatura controlada. E que a gente sabe os pontos, né? Sei lá, de 54 a 57 graus você está com a carne mal passada, de 57 a 60, 61 talvez, aí depende da proteína, do que ela ao ponto, e aí a temperatura vai subindo ao ponto. Então, no caso da proteína animal, a temperatura é o único indicador que eu preciso para saber se ela está no ponto que eu quero. Então eu posso fazer aquela proteína no sous vide e ter ela guardada, armazenada, para quando o pedido sair, eu jogo aquilo na chapa quente, ajusto a caramelização e o acabamento daquilo, mas a carne já está no ponto que eu quero entregar. Então você pode fazer uma quantidade, com o tempo e o fluxo de loja você vai entender quais são os pontos mais pedidos e quais quantidades você precisa ter, então você diminui, porque perda não vai ter. Aí você manda um ponto errado, manda um ponto abaixo, você ajusta o ponto na chapa depois, trabalha tudo um ponto menos para você ter o ajuste na chapa. E aí você vai ter os mesmos 2, 3 minutos que você tem na porcaria do conservador de proteína. Caramba, infelizmente, desculpa, eu não gosto. Pode ser achar que é pessoal. Eu prefiro que vocês achem que é pessoal para não denegrir o... Não, para não denegrir é um equipamento. Mas hoje você já viu alguma hambúrguer usando o sous vide?
Cara, eu ouvi falar não fui em operações que tenho, a gente fez alguns testes lá, mas o meu sai em 5, 10 minutos, porque e também tem isso, né? Você pode trabalhar com uma... Eu acho que o Smash veio para solucionar um grande problema, eu não sou fã do Smash, mas eu entendo a necessidade, gosto da questão da rede caramelizada, a textura crocante e tal, mas eu sou um cara que gosta de carne com pontos, né? Que eu posso ter os pontos de carne alta, tá? Cara, trabalha a gramatura da tua carne, eu acho que a velocidade vem. Quanto menor a peça, mais rápida ela cozinha. Então, trabalho, cara, investimento no equipamento de qualidade, não usar uma chapa porcaria, uma chapa fina, tem que ser uma chapa de metal pesado, que absorva calor, que emita calor. E ajusta, em vez de trabalhar com um hambúrguer de 200 e poucos gramas, bota todas as suas carnes com 2 de 120 por aí. E sim, tentar ajustar essas coisas. Estou falando ideias, mas sim, eu prefiro evitar deixar uma carne, não sei quanto tempo ela fica ali. Porque eu sei que os grandes jogos, McDonald's, por exemplo, tem uma métrica. Eles são obrigados a a cada 10 minutos fazer a troca, não sei o quê. A gente não sabe se aquilo acontece. Lembra aqueles numerozinhos que ficavam, aquele monte de sanduíche pronto? Cara, aquilo nunca vai ser igual a um hambúrguer de verdade. Recém-saído da chapa, perfeitamente caramelizado, com a textura crocante. Terminou de fazer, colocou para conservar, imediatamente coisas começam a acontecer com aquela proteína, independente de chamar de conservador, ele conserva a proteína, mas não conserva as propriedades do que eu acabei de fazer com ela. Eu vou perder a crocância, eu vou perder sabor, eu perco textura, a água continua evaporando ali dentro e por aí vai. Não gosto. Se a superação tem essa velocidade que você consegue entregar em 2 minutos tudo que você tem no conservador, vai fundo, ok, porque vai ficar muito pouco tempo. Mas é difícil acreditar que isso acontece todo dia. Caramba. Mas essa solução que você deu é bacana, né? É a tecnologia chegando na cozinha. Eu acredito que no futuro, cara, isso vai evoluir bem mais e a gente vai conseguir manter as propriedades num tempo reduzido. Tenho certeza que... E não vai mudar muito o processo do cara, porque ele tem que preparar um monte de carne para alimentar o conservador de proteína, certo? Sim. E o cara vai, mas eu vou fazer o sous vide. Sim, você vai fazer o mesmo monte, vai conservar na geladeira, ela tá no ponto, você joga na chapa e ela sai como se eu tivesse acabado de fazer um hambúrguer de carne fresca. Sim. É muito diferente. E aí, e a outra, eu não tenho mais erro de ponto. Não vai existir mais pedir a carne no ponto, sei o quê. Você já sabe o ponto que ela tá, porque o sous vide te garante essa precisão. Vale a pena testar. Sim. Tem equipamentos baratos hoje, você paga R$800 num equipamento de 20 litros, você pode fazer o teste. É um investimento que vale a pena você testar. Mesmo que você não faça, acabe não usando para carne, tem outras coisas. Os molhos podem ser preparados a vácuo no sous vide, coisas que você deixa no canto e esquece, porque o sous vide ainda tem isso. As coisas não vão cozinhar demais no sous vide. Ela chegou na temperatura, ela para ali, vai ser meio que maturação ali dentro. Então, vale a pena comprar para ter, para testar. E é mais uma coisa que a gente aprende, e tudo que a gente aprende transforma a gente em pessoas e profissionais melhores. Com certeza. Aula, né? É sempre aula. Jimmy Ogro tá na casa, é sempre aula. Ô, Jimmy, deixa eu te aproveitar a aula para poder também pedir a nossa orientação. A gente faz parte de um grupo chamado Arcofoods, é um super distribuidor de alimentos e bebidas no Brasil. Então, a gente tem a número 1 de Cargill no Brasil, número 1 no Compra Food Service, que é da Unilever Food Solutions, Qualimax e outros. E a gente trabalha com grandes indústrias que estão buscando entender o mercado food service e apresentar soluções melhores. Tomate liofilizado, purê para batata, etc. Sim, para quem não sabe, liofilizado é em pó. Exato. Então, a gente tem algumas coisas que eu coloco como forças do distribuidor. Eu consigo conectar as marcas, as liofilizadoras, as indústrias com o operador e dizer para ele, olha, isso que você faz, você pode ter mais padrão, pode ter menor custo, com o tomate liofilizado, por exemplo, etc. E você pode ter um nível de qualidade parecido ou igual em alguns casos. E aí, com as grandes marcas, isso dá muito certo. A gente consegue atender com muita qualidade os operadores de food service. Mas com as pequenas, se você é um operador que tem a necessidade de ter um buy local, de apoiar o desejo de apoiar os produtores locais, fica um pouco mais difícil para a gente trazer essa turma e embarcar dentro do portfólio da Arcofoods. Até porque às vezes são tendências ou microtendências e que você não consegue sustentar aquele produtor dentro do seu portfólio. Sim. Como é que você vê isso, essa dificuldade para o produtor pequeno? É um desejo que você tem na sua marca de apoiar o pequeno? É importante para o mercado food service? Fundamental. Eu acho, assim, eu não uso super processados, não uso
Eu tento evitar os industrializados, não tenho nada contra eles. Mas na minha busca e na questão justa da construção de sabor e da qualidade do produto que eu ofereço, cada ingrediente é importante na construção de um prato disso. Então, se eu colocar alguma coisa... Maionese é um puta de um problema, por exemplo. A minha maionese é feita de alhos assados e é feita na loja. Para a gente poder abrir franquia, teve que ir para uma produção já semi-industrial ou industrial de um fornecedor que é atrelado ao Grupo Rão. As 17 maioneses que vieram para eu provar, eu detonei todas elas. Não consegue chegar no sabor que eu quero, porque aí precisa usar o conservante, precisa usar o estabilizante, precisa usar. Eu não quero nada disso na minha comida. E aí é você decidir se você quer, o quanto você aceita disso, o quanto você pode e o quanto você tá... O que eu queria falar, eu acho... Depois eu falo para vocês dois, mas o quanto você está disposto a se entregar nesse caminho de ir de volta com a indústria, infelizmente, em detrimento, provavelmente, do sabor. Não vou dizer qualidade, porque tudo isso garante qualidade, né? Os conservadores estão aí para isso, para te dar shelf life, para te dar validade e tal. Mas você vai perder na questão sabor, você vai perder na questão essência de tudo que você começou. Óbvio que a expansão não é decisão. Eu, como designer, por exemplo, quando eu evolui para gerente, eu tive que parar de desenhar. Mas eu tinha 12 pessoas para cuidar e eu não tinha mais tempo. Aí o que o idiota fez? Não, eu fiquei mais tempo no escritório para eu poder cuidar de outras coisas e desenhar. E acabei virando workaholic, mas aprendi a trabalhar, mas foi uma decisão idiota. Então, é isso, você tem que tomar... A frase, infelizmente, é verdade, né? Cada escolha é uma renúncia. Então, alguma coisa vai ter que ficar pelo caminho com as escolhas que você vai fazendo. Mas, provavelmente, outras tantas, inclusive uma boa relação com a indústria, pode ser muito proveitosa em todos os sentidos. Colaboração, né? Collab tá tão em alta aí. Sim, eu acho que cara. Assim, a decisão do sucesso por um tipo de mérito, né, do encantamento, do que as pessoas vão entender, acreditar e gostar do teu trabalho, que acho que é muito o que as pessoas realmente buscam, né, o reconhecimento pelo que eu faço, pelo grande sonho que eu consegui realizar. Mas aí tem a métrica do vamos decidir crescer. E óbvio que o crescimento você precisa aparar arestas, e muitas vezes as arestas, infelizmente, são grande parte do que foi a construção daquele sonho. Não vejo problema. É só você se entender e se respeitar e continuar conseguindo manter a sua consciência tranquila em relação ao que você fez. E aí, na boa, acho que de repente eu vou lá, a gente tá abrindo negócio pra caralho, a gente vai fundar, vai ter franquia da porra toda. Teoricamente eu ganho dinheiro com isso. Aí eu pego esse dinheiro, abro um restaurantezinho de 6 lugares e realizo meu sonho de novo. Acho que você tem maneiras de você conseguir se resolver com coisa. Porque, assim, vai machucar um pouco. Você vai ficar sentido porque você não está entregando aquilo que você começou, aquilo tudo que fez o seu nome virar o que ele é, para poder ser interessante para marcas investirem e fazerem você crescer. Aí você pega esse crescimento, pega esse dinheiro e volta, dá um passinho para trás e abre um negocinho que vai te fazer feliz de novo. Legal. Ô Jimmy, você fundou várias marcas e a tua essência, o teu começo foi com marketing ali, né? Formação. Hoje, todos os negócios que você fundou, você que criou o brand do negócio, desde a concepção? Sim, o conceito é fundamentalmente meu. Óbvio que ele vem de conversas e vem, sim, porque tem sempre o que você quer fazer, tem o que é possível fazer, e muito na questão do momento, né? Então sempre foi a conversa de, cara, eu quero que seja assim, inclusive o bistrogro é só carne suína, porque o bistrogro faz parte do processo meu de defesa da cadeia. Uma cadeia que hoje eu sou embaixador pela Associação de Criadores. Então foi fundamental para mim, sentei com meu sócio e falei, cara, eu preciso que seja só carne suína porque faz parte do meu discurso. E aí vou aproveitar essa frase para uma coisa que eu queria ter falado antes, mas eu não encontrei o encaixe. Acho que uma das coisas que mais faz diferença na tua estabilidade, na tua permanência e no respeito que o mercado vai ter por você, mercado integral, tanto cliente quanto os seus parceiros, ações precisam estar alinhadas com o discurso. Então vocês nunca vão me ver falando uma coisa e fazendo outra. Nunca em momento algum da minha história, nem passado, e eu pretendo continuar sendo assim. Então, se o seu discurso estiver 100% alinhado com as suas ações, você tem respeito. E o respeito te dá estabilidade. Normalmente, óbvio que o mercado tem seus problemas, mas as pessoas vão olhar para você diferente. E quando você falar, vão acreditar em você. Que legal. E é por isso que vocês me chamam, por exemplo, e vocês chamam tantas outras pessoas. O Léo da JSK, cara, que é um cara que, assim, sempre fui fã, porque eu vi o trabalho de longe, e hoje eu conheço o casal e eu respeito, eu sou grande fã desses dois.
E é um casal que fundamentalmente tem o discurso 100% alinhado e atrelado às ações que eles fazem. Não só o carinho que eles têm pelos funcionários, pelos clientes, e na loucura que eles são de estarem dentro da operação e fazerem tudo que eles falam para os outros fazerem também. Sim. E aí a educação vai muito nisso. Não adianta você pedir para o que eu me armei desse conhecimento, por quê? Para eu poder conversar com o meu gerente, eu preciso saber mínimo de gerência. Eu preciso ter gerido pessoas, não preciso ter gerido pessoas, mas eu preciso saber o que é o trabalho desse cara, porque muitas vezes você está pedindo coisas para o funcionário errado. Porque você acha que é a função do gerente, porque se você não sabe gerenciar, você não tem ideia do que o teu gerente tem que fazer. E aí você começa a pedir um monte de bobagem para ele, que não é dele, era do supervisor, era do cozinheiro, era do cara do bar. Entenda todos os pontos importantes do teu negócio para você poder saber conversar e pedir as coisas corretas da maneira mais prática e mais fácil para o funcionário entender, para ele poder executar da melhor maneira possível. E aí a educação dentro do teu próprio negócio é fundamental. Mas eu me divirto aí do assunto. Não, é a tal da verdade, né? Que você falou no último. Sim, viva a sua verdade. É a tal da verdade. E isso aí é um pouquinho em defesa dos publicitários, marqueteiros, etc. Cara, isso é tão importante, ter o discurso alinhado com a ação. Quando você chega, já vendi muito plano de comunicação, branding, etc. E quando você chegava num negócio, era o mais difícil é dizer... Eu preciso que tenha verdade, eu preciso que tenha propósito, eu preciso que tenha uma proposta de valor clara para eu poder comunicar, porque comunicar mentira não conecta ninguém. Não. Você pode enganar as pessoas por um dia ou dois, você não pode enganar as pessoas por uma jornada de 10, 20 anos. A gente fez um podcast aqui há pouco tempo, né, com o Pedro, da Brasel, presidente. Ele tem um restaurante chamado Aprazível lá em Santa Teresa, né? Sim. Maravilhoso. E ele falou muito sobre isso, sabe? Melhor caipirinha do morro. Do mundo. Então, ele falou muito sobre esse mesmo assunto que você tocou, sobre a verdade, né? E isso faz perpetuar negócios, né? Faz sucesso, a base de tudo tá na verdade, né? Agora, pra gente finalizar aqui, eu queria fazer 1 hora, já tem 1h10 quase, e ainda tem um assuntozinho pra falar que é marketing, né? Que é a sua essência aí. Hoje existe muitos restaurantes que tem um bom produto, mas o cara olha assim, cara, meu marketing tá horroroso. Onde você, se você tivesse num lugar desse restaurante, por onde você começaria? Por onde ele começa assim pra melhorar um pouco esse marketing dele aí? Uma bela dica pra muita gente. Foto de comida é fundamental. Contrata, procura, busca um bom fotógrafo, investe, é caro, não é barato. Mas você consegue conversar com o cara, faz uma meia diária, vai tentando negociar, mas precisa. A gente come com os olhos primeiro. É o primeiro sensorial nosso da comida, são os olhos. Então a comida tem que estar bonita na imagem. E aí vale você tentar fazer ela igual da foto. Não vai fazer uma foto mega, que McDonald's é um bom exemplo disso. Desculpa, McDonald's, mas vocês são uma cagada monstruosa nesse aspecto, que inclusive rendeu o filme Um Dia de Fúria. Eu acho que eles estavam falando do McDonald's lá. Né? A foto vem um troço desse tamanho, quando o cara abre a caixa, tem um hamburguinho dobrado no meio, no canto da caixa, porque o funcionário não cuida dele. Não é só o delivery que faz isso com a comida, aquela pizza chega com o queijo todo no canto só, que o motoqueiro vai lá fazendo as curvas dele, né? Mas assim, tenta fazer uma produção de foto bonita, mas da sua comida verdadeira. Então monta ela bonito, mas não monta mais do que você serve. Volta pra verdade. Então a foto também tem que ser verdade, mas ela precisa ser uma foto produzida, uma foto com equilíbrio, uma foto com composição bem feita. Sim. De preferência num ambiente, num canto. Todo restaurante, toda loja, por mais que tenha um ambiente hospitalar, tem um cantinho que você consegue resolver. Compra um fundinho no AliExpress, lá tem uns fundos de foto que são maneiros, mas contrata um profissional específico para fazer um trabalho que precisa ser feito. Porque a partir dessa foto você precisa dela. Você precisa dela para o iFood, você precisa dela para o seu cardápio, você precisa dela para as suas redes sociais. Você precisa. E aprende a falar do seu negócio. Se você não quer falar, se você tem vergonha, tem essas barreiras, né? Tem gente que não... Eu era muito envergonhado. Tive que me reinventar para trabalhar na TV, porque fazer um canal no YouTube com um amigo teu gravando numa câmera pequena é uma coisa. Quando você vai para a Globo ou vai para qualquer emissora de TV, ou você vai para uma posição maior, os caras vêm com as câmeras de 12 quilos, XD-Cam da Sony, microfone, não sei o que, lapela e tal. Você, que porra é essa? Eu tive que me reinventar e fui estudar essa porra. Fui estudar direção, fui estudar edição de vídeo, fui estudar equipamento. Pô, graças a Deus eu fiz isso, porque veio a pandemia e eu tive que trabalhar em casa. E aí eu montei um estúdio dentro de casa com tudo que eu aprendi dentro da TV e do YouTube.
Então, cara, é aprender o tempo todo, tentar se reinventar, mas se você não quiser, ninguém é obrigado a falar e apresentar o próprio negócio. Você se acha feio, você não sei... Tudo dá para melhorar. Ou você também tem que escutar as pessoas, né? Ou pega uma pessoa para falar de você. Mas para de usar aquela voz insuportável do Instagram, pelo amor de Deus. Os voice-over todo mundo tem mesmo. Parece que é um cara que faz as apresentações de todas as marcas de tudo, né? Como vocês estão vendo aqui no vídeo, esse hambúrguer, sei lá, que nem sei imitar a voz. Mas, cara, cria uma verdade que você possa contar e respeite. Então, pega um apresentador, alguém da sua família, sua filha, seu filho, seu sócio, escolhe alguém para falar. Se você não quiser falar, faça vídeos institucionais. Mas, cara, entenda as métricas das ferramentas que você vai usar. Use as métricas, porque se você ajuda a ferramenta, ela te ajuda. Faça. A beleza é importante, infelizmente. Uma comida bem apresentada, uma foto bem tirada, uma iluminação bem. Isso se estende até o teu ambiente. Eu falei que agora é a experiência. Então, cara, o ambiente hospitalar, para quem vai comer, é horroroso. Péssimo. Cara, luz quente, madeira, tu usa texturas, pega um arquiteto. Coloca no teu plano de negócios um percentual do teu dinheiro para investir na qualidade da sua imagem. E trabalhe ela. Comunicação é fundamental. Foi o que você falou, não adianta meter um produto na prateleira e não falar para ninguém que eu fiz isso. Não adianta eu abrir um bar numa esquina e não falar para ninguém que as minhas portas estão abertas. A comunicação do bar começou 3 meses atrás. Criar expectativa, criar essa ansiedade, tem todas essas técnicas para isso. E vai estudar a porra do marketing. Você precisa entender para poder conversar com as pessoas sobre assuntos. Rede social, TikTok ou Instagram? Ia perguntar isso. TikTok tá na mente. Me falaram que o TikTok mudou muito, porque para mim era uma rede de dancinha idiota. E aí o cara, porque tem criador de conteúdo. Eu falei, não, mano, tem um cara criando a dança e 6 milhões de pessoas repetindo. Não tem criador de porra nenhuma ali, não. Mas disseram que mudou, agora tem receita, tem discurso, tem os cortes de outros vídeos. Cara, é uma ferramenta. Eu acho que se você escolhe uma que você se adapte melhor. Acho que também você não tem que se obrigar a estudar uma ciência nova para aprender a usar uma ferramenta. Pega o que está sendo mais usado, olha as métricas e pergunta para alguém. Você tem um amigo que estuda marketing, você tem um amigo que está na publicidade. Cara, ninguém tem 2 amigos só. Então tem uma porrada de gente que ele conhece e alguém que conhece alguém. Sim. Pergunta, pede ajuda. Não é vergonha nenhuma, pelo contrário. A vergonha é você se fuder porque você não recebeu a ajuda que você precisava, porque não teve coragem de pedir. Isso é vergonha. Nisso que você falou aí, você vem estudar público, né? Eu tive ano passado na NRA, né? Que é a feira lá em Chicago. E lá tem várias palestras e muitas delas eles insistiram que os restaurantes devem voltar sua divulgação para a geração Z, né? Porque a geração Z, ela praticamente ela que vai dominar e ela que define em casa o que vai se comer, né? Um exemplo, se você tem uma filha de 12, 13 anos, ela vai acabar decidindo o que vocês vão comer no delivery, por exemplo. Uhum. E aí, essa questão assim... E aí eu já ouvi falar assim, o TikTok ele é mais voltado para a geração Z, então Sim. É natural que... É uma geração que não tem span de atenção muito, né? O limite de atenção deles é os 15 segundos. Por isso que Exatamente. o TikTok, a métrica foi essa, está sendo ajustada justamente porque mudou o conteúdo e tal. Eles estão dando permissão para vídeo de até 2 minutos agora, se eu não me engano. Eu nunca prestei atenção. Abre ferramenta nova, eu vou lá, crio minha conta para ninguém usar meu nome e deixo ela fechada. E se ela for repostável, né? Repostar conteúdo de outras vezes, eu já boto a repostagem automática só para ocupar com alguma mídia aquilo. Então, o TikTok nunca foi meu ponto focal. A gente calça tudo no Instagram. Tô voltando agora. Tô montando um estúdio de gravação para mim. Tô procurando um lugar aí, tô já decidindo entre 2 para criar conteúdo pro YouTube e dali virar o meu, na verdade, vai virar um repositório de vídeo e dali eu tiro cortes e pedaços para fazer essa publicação no Instagram e tal, para otimizar meu tempo também e deixar meu equipamento num lugar só. Acho que sim, você tem que... É uma escolha, né? Você escolhe para quem você quer vender. O meu medo da geração Z, eles vão dominar o mundo. Eu acho que eles vão ser dominados pela inteligência artificial. A grande verdade é essa, porque se o comportamento continuar do jeito que está, não querem... se desenvolver em muita coisa. Eu acho que entrou numa geração de um conhecimento absolutamente específico, então eles só sabem, por escolha própria, fazer uma coisa só. E eu acho isso um pecado mortal com a capacidade que o nosso cérebro tem. Você se limitar a uma área de conhecimento, eu acho desperdício, porque todas as áreas de conhecimento, tipo um designer,
não é um pintor. Mas se um designer não frequentar museu, não olhar a arte, o trabalho dele não vai ter diferencial. Faz parte da faculdade, inclusive. Eu estudei História da Arte por causa disso. Mas eu gosto de museu, eu vou ver as pinturas, eu fico horas olhando coisas, eu gosto de arquitetura. Tudo que você puder armazenar no seu banco de memória sensorial vai te fazer... É uma biblioteca de referências. Porque se você se especializa e você só cuida, só olha para aquilo... Você não tem repertório. Não tem repertório, não tem biblioteca, você não tem recurso, você não tem maleabilidade, você não tem versatilidade. Eu acho que as grandes mentes do passado, tudo bem, eu estava discutindo isso com a minha mãe outro dia. Porque na época de Beethoven todo mundo sabia fazer tudo. Eu falei, tudo bem, tinha 3 conhecimentos na época. Óbvio que eles sabiam fazer tudo, porque era muito pouca coisa no mundo. Mas aí o mundo mudou. Não existe mais como você saber de tudo. Precisamos de gente que entenda mais e se desenvolver nas áreas para elas crescerem. Mas dá para saber um pouco de muita coisa, pelo menos. E eu te prometo, de verdade, que vai mudar todo a tua relação com a tua própria vida e com o mundo. Só melhora. Conhecimento não ocupa espaço. E a única coisa que a gente vai levar embora com a gente é o que a gente evoluiu aqui. Independente do que você acredita de reencarnação, de religião ou não. A nossa missão aqui é ser feliz. E a gente vai ser feliz de novo. A gente não foi desenhado para ser sozinho. Eu sou feliz enquanto as pessoas estão enchendo o restaurante, enquanto eu estou convivendo com gente, estou feliz aqui de estar com vocês. Isso me transforma. Tudo que te transformar, vale. Vale investir, vale ocupar. Tenho muito medo dessa geração. Você falou, uma filha de 12, 13 anos nunca vai ditar em casa nenhuma que eu estou o que vai ser comido. Se ela quiser ditar, ela aprenda a cozinhar. Isso maravilhoso. Devia existir mais pessoas assim, cara. Dita as regras quem paga a refeição. E você tem toda a razão quando você fala. O trendsetter, ele tá super conectado. Ele não tá sozinho. As cores do ano, elas são determinadas. Se ele não tiver, ele não dura. Pelo que aconteceu na economia, na política, na guerra. As cores do ano vêm a partir disso. E a pessoa da moda, a pessoa da gastronomia... Ele está conectado e ele precisa beber de outras fontes para ter o máximo de repertório para fazer. Essa criança de 2, 3 anos é igual o vegano, né? O vegano tira uma turma de 20 pessoas de um restaurante. Eu não como carne, vamos comer em outro lugar. Aí os outros 19 idiotas vão. E aí eles que estão falando. E o vegano fala mal do gado, mas ele cria, né? Não, outra coisa... Desculpa, veganos. É só uma brincadeira. Bem complicada da geração Z é que... Assim, eu não posso falar que é todo mundo, né? Mas grande parte ali, eles querem o bônus sem passar pelo ônus. Sim, óbvio. Né? Quer emprego, não quer trabalho. Gratificação instantânea. Exatamente. Leva a mãe para entrevista de emprego. Isso. Tem as histórias mais bizarras. Eu sei que são... Aqui já veio vários. A gente não pode generalizar. Aqui já veio vários. Mas quando começa a acontecer esse tipo de coisa, isso é um sinal muito preocupante de que vai dar merda, com certeza absoluta. Porque se eu cheguei nessa pessoa, o currículo me interessou. Aí o cara vem e traz a mãe junto com a entrevista. E tá dando merda, né? A nível de depressão, de ansiedade na juventude, nas crianças. Eles estão se sabotando, infelizmente. Sim, é complicado. Mas a gente tem que sobreviver a tudo isso, né? Sim, tamo aí. A batalha continua. Eu vou seguir a minha verdade, vou continuar trabalhando ela, vou fazer. Vocês só vão encontrar nos meus negócios as coisas que eu acredito. Acho que a comida do cardápio do Jimmy, a gente entrou com um cardápio reduzido, porque já tem que acabar a obra, enfim. Uma hora tem que abrir, né? Eu só não abri com cheiro de tinta, mas o rooftop não está pronto ainda. A gente falta um mês para cobertura, mas a gente vai melhorando a casa. Existe na comunicação, você pode trabalhar isso, então sempre que você voltar para o Jimmy vai ter uma novidade diferente, porque a gente continua terminando de montar a casa. E a ideia é fazer isso acontecer para sempre. Assim. Então o cardápio vai ser revisto a cada 3 meses e tal. Mas no cardápio do Jimmy tem as coisas que eu gosto de comer. Então vai ter taco porque eu sou texano, come-se muita comida mexicana no México, então vai ter os parmegianos, as coisas, os pastéis que eu gosto de comer. Tudo feito com muito amor, com muito carinho, com muita técnica também. E eu acho que é isso. E aí você sempre vai encontrar, e aí no Bistrogo, só proteína suína, porque eu defendo ela por todos os motivos do mundo. Qualidade, alimentação, nutrição, versatilidade e sabor. Decidi só suíno, porque faz parte, é um pináculo dentro desse trabalho de defesa da cadeia do suíno. É uma outra verdade minha que está lá, mas também é feito. E o que eu faço lá? Eu faço as receitas que você já conhece, a parmegiana, o bife bourguignon, só que eu faço tudo com porco. Para provar que ele é versátil. Caramba, acho que todo mundo devia provar isso, né? Vamos todo mundo lá no Bistrogo. Faço um carpaccio, e aí você carpaccio de porco, pode comer cru?
A real pode. Se você souber a procedência, pode, porque é uma proteína igual a qualquer outra. Tirando frango, claro. Frango ninguém deveria comer, não tem gosto de nada. Mas é barato, é uma fonte de nutrição, não é uma fonte de alimento, né? O que eu faço lá? É bom, cara. Bem passado. Eu fui aprender carne de sol. É um processo de cura, de conservação. E aí decidi fazer. Eu faço um lombinho de sol no próprio restaurante, congelo ele, fatio. Então tem um carpaccio de carne curada, não é crua, com uma emulsão de limão, azeite, limão siciliano, azeite, raspa e alcaparra. Cara, é fantástico. Carne de sol, minha Bahia faz bem. Alcaparra com carne de sol? Funciona. É uma cura leve de 8 horas, não é a cura de carne de sol, tipo aquelas que ficam dias, não. Sim, então, sim. É uma carne. Então, e aí eu não preciso pensar no sal, porque a carne já vem salgadinha, né? Por causa do processo de cura, 5% de sal, se alguém quiser. E outra coisa, você não precisa ir só lá no restaurante. A primeira coisa que eu vou fazer com o estúdio novo vai ser gravar as receitas do cardápio do restaurante. E todo mundo vai poder fazer em casa se quiser. Mas eu, como bom baiano, eu vou lá comer isso aí. Sim. Faço isso. Eu acho. Alguém falou assim, mas você vai liberar as receitas? Eu falei, cara, conhecimento é universal por essência. Tudo que eu sei eu aprendi de alguém. Eu aprendi de algum lugar que alguém escreveu. Eu só sou um meio de caminho para esse conhecimento passar para frente. Não vai fazer diferença. As pessoas têm muito processo do restaurante, a carne de sol, por exemplo. Você realmente acha que alguém vai pegar um lombo e deixar ele na pia 8 horas curando? Fazer em casa um carpaccio, congelar, comprar uma fatiadora para poder tirar a fatia fina? Isso eles vão comer no restaurante. Aí ele vai lá comer carpaccio, já que está lá, vai comer outra coisa. De repente ele faz o purê de batata com alho assado, ele faz o parmegiana, porque são coisas mais fáceis. Mas tem muita fritura, tem muitos processos de calores diferentes do que você consegue em casa. Mas eu vou fazer as receitas porque preciso do conteúdo e eu acho que as pessoas precisam conviver mais com comida, porque cozinhar também é uma forma de crescer. Você conviver, falam muito, acho que tem um tópico lá, cozinhar é uma forma de amar. É um carinho muito grande que você pode fazer. Eu acho que a coisa mais carinhosa que eu posso fazer para alguém, por ser quem eu sou, é cozinhar para ela. Ou para um grupo de amigos, eu faço questão de fazer isso de tempos em tempos, é onde eu hoje realmente vou cozinhar. Aproveito para testar uma receita ou outra, eu falei, quero fazer um bacalhau novo, quero fazer o quê? Quem quer comer? Mas ninguém recusa um convite para comer. Coisa maravilhosa ter um amigo assim, né? Pô, churrasco você tem que aprender a cozinhar para poder chamar a gente. Mas, cara, vou te falar, você está deixando um legado muito bonito no Brasil. Obrigado por isso e, assim, compartilhar conhecimento. A gente é eterno no quanto a gente for lembrado. Eu quero sempre que eu puder deixar um sorriso para trás, eu vou deixar. Bacana. Cara, que legal esse podcast aqui, cara. Bacana. Sabe o que faltou nesse podcast aqui que eu tô lembrando? Comida. A música. A música? Ah, não. Rock and Roll, The Doors, o que é? Qual é o teu estilo de música preferido que você gosta? Eu ia vir com a minha camisa do The Who hoje, cara. Cara, é mais fácil falar do que eu não gosto, né? De funk, pagode, mano. De resto, eu não tô... Música bem tocada, mas... Podcast, eu ver. Mas é rock and roll mesmo ou tem outra coisa? Eu sou essencialmente sou roqueiro. De onde? Rock and roll de onde? Qualquer um. Eu tive as minhas fases, gostei de Megadeth, gostei dessas coisas da adolescência. Adolescência, para aproveitar isso. Deus, por favor, você que cuida de fabricar os seres humanos, vamos tirar a porra da adolescência do nosso caminho. Não faz bem para ninguém, não constrói nenhuma relação, fode a vida do sujeito. Tira isso, a gente é revoltado por nada, o rebelde sem causa. E aí começa a escutar coisas que você nunca gostou e nem vai voltar a gostar só pra irritar sua mãe. Maravilhoso. E você bota no som alto, aí fica de castigo, perde o seu som. Então cria-se um monte de merda que não tinha que ter acontecido. Pô, mas tu já pensou a vida sem Sex Pistols, sem Janis Joplin? Não, isso aí não é pesado. Janis Joplin é tranquila. Não, eu escutava thrash metal, essas eu gostava de barulho, Slayer e coisa. Não gosto mais, não consigo. Pra mim, hoje eu tô igual todo velho falava, isso não é música, isso é barulho. Master Puppets. Gosto, não, Metallica, sou apaixonado. Inclusive, eu respeito eles como empresa, não como banda. Porque quando você vai num show ao vivo, você tá escutando o CD praticamente. Eles entregam 100% do que prometem, mas só entregam exatamente esse 100%. Quando você vai ao show, você quer, tipo, Bruce Springsteen. Mano, o disco é uma coisa, o Metallica, você tem a expectatividade. Puta, é um puta show, eu escutei exatamente o que eu escutava em casa, que foda. Aí você vai no Bruce Springsteen, você vai escutar 200 vezes mais do que você escutava em casa. Que coisa linda. Porque esse cara é foda. E outras tantas bandas são assim, The Corrs e Cranberries e outras coisas. Cara, eu vi shows espetaculares. Aí você vai ouvir uma banda, eu gostava de Echo and the Bunnymen.
E aí ganhei um ingresso uma vez, alguns anos atrás, tocaram aqui no Whatever Hall, que era Metropolitan na época. Metropolitan Hall. Aí eu passei a chamar de Whatever Hall, porque tocaram 2 anos. A cada 2 anos mudou de nome. Eu vi The Doors, cara, sem Então Jim é isso, Morrison, cara. Steppenwolf. E às Get your vezes, mother cara, running. Bora. Pra encerrar esse programa, queria agradecer aqui, Jimmy, sua participação mais uma vez. Cara, Chama foi de novo que eu volto. sensacional. Tem muita coisa pra falar ainda. Eu queria falar com você sobre dados, mais sobre pessoas, mas A gente enfim, volta pra isso. a gente volta Vamos marcar aí. outra data aí. Toma mais uma galera aí pra não ficar muito Muito perto do obrigado. outro. E pra encerrar esse programa, vamos encerrar com o nosso talentoso segundo aqui. Tu toca guitarra? Traz a guitarra pra gente. Born to be wild. Boa. Born to be wild.